Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Jonathan Gomes. E aí, né? Será que ele vai avançar com o CSA? Não vai? Vou listar aqui também algumas outras opções do futebol sul-americano, principalmente de argentinos, que eu vejo com bons olhos para o CSA no decorrer dessa temporada. Lembrando que o Jonathan Gomes já não tem mais vínculo com o Rosário Central, está totalmente livre. As informações das últimas que tivemos aqui realmente, né, teve uma procura, teve um interesse, porém as pedidas não seriam baixas. E aí, na minha opinião, só para você pagar muito caro no jogador, né, que já não marca há quase 1 ano e 2 meses, eu ficaria com o pé atrás, apesar de saber, né, que ele tem muito futebol. Não tem tanto tempo assim, que ele estava vivendo uma fase boa pelo Racing. Se você pega ali coisas de menos de 2 anos, né, estava numa boa fase, teve um bom desempenho no CSA em 2019, na primeira divisão, mas tudo tem que ser muito bem analisado. E também listar aqui umas outras opções do próprio futebol argentino, que dependendo, né, com o valor que você gastaria no Jonathan Gomes, poderia, né, ser uma contratação viável também. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, que nós postamos em média 3, 4 vídeos por semana do CSA. Então, para você não perder nada, já se inscreva, ative também aqui as notificações. Bora chegar nesse objetivo aqui, que é de 21 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, conte aí com a sua ajuda para continuar também trazendo mais notícias aqui, tanto do mercado de transferências, quanto também de CT, projeto de estádio, SAF, enfim, vários conteúdos que já trouxemos para vocês. Bom, então vamos falar aqui sobre o Jonathan Gomes, jogador que tem nessa atual temporada apenas 3 partidas, e apesar de ter ficado no banco em alguns jogos em abril, maio, antes dessa parada, né, do Mundial também lá na Argentina, ele só tinha jogado a última partida dia 28 de fevereiro contra o Boca Juniors, e anteriormente apenas no ano passado, né, se você for ver aqui, 12 de fevereiro e no dia 28 de janeiro, foram os únicos 3 jogos que ele fez nesse ano, e no ano passado mesmo, se você for ver, já era uma peça que vinha sendo importante na reta final da temporada, mas teve mudança de treinador, sabe como que é futebol sul-americano, e aí acaba que ele perdeu esse espaço, né? É engraçado que na temporada passada ele realmente não tinha dúvidas, né, de que seria uma peça importante, titular, mas foi pesando muitos fatos. Eu até vi aqui alguns posts lá da torcida do Rosário Central, que foi o seguinte: ele foi um jogador que na temporada passada, a grande maioria dos jogos, principalmente na Liga, né, da Argentina, ele foi titular. Se você pega aqui, 19 jogos, 15 como titular. Na Copa também, se você pega aqui no ano passado, né, 10 jogos, 6 como titular. Porém, não marcou nenhum gol e apenas 3 assistências, né? Então, o cara fez mais de 28 partidas somente como titular e não marcou nenhum gol. Enfim, a torcida ficou com muito pé atrás em relação a isso e não dava uma assistência desde o jogo na Libertadores contra o Caracas na fase de grupo, dia 23 de abril. Então, assim, ele estava realmente sendo muito cobrado e nesse ano acabou rescindindo seu contrato, faltando 7 meses, né, para o fim. Mas apesar disso, se você for ver aqui no retrospecto 2022 e até o final de 2023, ele vinha de uma boa fase no Racing, né? Eu inclusive nessa época estava lá na Argentina, em 2023, ele estava indo bem. 47 jogos, 4 gols e 3 assistências. Tá aqui o mapa de movimentação dele naquela ocasião, podendo fazer muitas funções. Pode jogar como meia, pode jogar como um ponta, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, apesar de não ter aquela mesma velocidade quando tinha, né, em 2019. Naquela ocasião ele estava, né, com 28, 29 anos de idade. Ainda passou pelo Argentino Júnior, sem grande destaque, e pelo Sport também, com números parecidos. Se você for ver, né, o CSA foi o time que ele teve mais participações em gols desde aquela época, tá? Só perde ele por Santa Fé, lá da Colômbia, que ele vinha realmente numa fase boa, e até aí, né, no caso, pro São Paulo. Pelo CSA foram 8 participações em gols, pelo Racing 23, 7 participações, e em 2022 apenas 6, né? Então é um jogador que já está, na minha opinião, em uma reta final de carreira, porém para uma Série C, para um campeonato estadual, o início de Copa do Nordeste, acho que ainda pode ser uma boa opção. Vale lembrar também que o Racing tinha comprado ele em 2022 por 2 milhões e meio de reais, né? Então acaba que ele indo de graça hoje facilita um pouco pensar nessa contratação. E você, como que vê essa possibilidade? Aprovaria, não aprovaria? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai dar aqui embaixo também é o link da Fut Fanatics com várias opções, como por exemplo essa camisa do azulão da atual temporada, da temporada passada, camisa 3, R$ 229 reais, se você for parcelar e tudo mais. Se você for pagar à vista no Pix, você ainda tem um desconto bem interessante, você pode ter até 10% de desconto. Você pode colocar seu nome aqui embaixo, o número também aqui na descrição, enfim, vai estar aqui embaixo para vocês adquirirem a sua, além de camisa do CSA, de vários outros clubes nacionais e internacionais, tá tudo aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vamos falar aqui de mais um, que também está aqui no futebol brasileiro, que é do Christian Ortiz. 32 anos, tem sido especulado em alguns clubes da Série B,
acho uma boa opção também, é um jogador mais jovem. Se você for ver o mapa de movimentação dos dois, né, até que parecem um pouco. Vou pegar aqui o Brasileirão da Série B dele do ano passado e comparar com o Jonathan Gomes naquela temporada de 2019 pela equipe do CSA. Você vai ver que tem uma similaridade, né? É óbvio que algum não vai ser idêntico, mas parece bastante. Muito bom também na cobrança de escanteios e ajudou o Sport a subir no ano passado, 44 jogos, 5 gols e 5 assistências, porém nesse ano não tem conseguido jogar com tanta frequência, apesar de ter participado dos últimos 3 jogos, mas com a mudança de treinador, né, que o Antônio Oliveira chegou, colocou ele para jogar, ele até vinha tendo um espaço com ele, mas saiu e não deve ter mais continuidade. Se aparecer uma boa proposta, contrato só até o final do ano, não deve ter um salário também tão astronômico assim. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Christian Ortiz. Eu acho uma baita opção também. E mais jovem, né? 32 anos de idade, ele e o Jonathan Gomes. Vale lembrar também que o Ortiz já esteve em muitos bons momentos, como por exemplo, pelo Independente Del Valle em 2020 e também em 2021. Vamos falar aqui também de outras opções agora que já estão, né, no caso lá no futebol argentino, que poderiam ser uma alternativa. Primeiro aqui é o Franco Watson, ele que pertence ao Huracan e não está realmente jogando com tanta frequência. Talvez o empréstimo poderia ser uma boa, até porque nessa temporada ele soma apenas 7 jogos e 1 gol. Por curiosidade, né, esse gol logo contra o Corinthians, né, no jogo da Sul-Americana. O Watson não tinha marcado ainda pelo Huracan e tinha tempo que ele não jogava, jogou os 90 minutos como titular e marcou esse gol, né? Então aí já é um jogador que eu já via pelo FIFA, né, jogava com ele e tal. Nos anos anteriores ele sempre tinha potencial e aí marcou esse gol contra o Corinthians, eu relembrei dele novamente. 22 anos de idade, joga como meia, né, ofensivo, não tem tanta experiência assim como profissional. Se você for ver aqui, ó, surge muito bem no Instituto, tudo bem, naquela ocasião fez mais de 50 jogos, mas de 2023 para cá, ele jogou menos de 22 partidas, 1 gol e 4 assistências. É muito pouco, né, para um jogador que tem 22 anos. Se você pega aqui, desde os 19 ele já jogava com mais frequência do que hoje. Não deve ficar no Huracan, foi vice-campeão recentemente lá do futebol argentino. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Mais um também é o Franco Alfonso, rapaz, é isso mesmo, 23 anos, que é um ponta direita, ponta esquerda. Esse é diferente do Watson, do Ortiz, que é mais de criação, o Jonathan Gomes também. O Afonso aqui é mais um ponta de velocidade, que está atualmente lá no Central de Córdoba, né? Que jogou inclusive o último jogo na Libertadores contra o Flamengo no dia 7 de maio, né? Esse jogo aí lá na Argentina, 8 jogos até aqui. Tinha passado também anteriormente pelo Huracan, somou 45 partidas, 2 gols e 3 assistências, e pelo River Plate, que é o clube no qual ele tem contrato até o final de 2026 e é o clube que ele é revelado. Ele chegou a fazer 6 partidas pelo River Plate até ser emprestado para outras equipes no futebol argentino. Acho que poderia ser uma boa. Acho que tem bons nomes aí no futebol sul-americano. Quem sabe não possa ser uma alternativa. Lembrando que nessa atual temporada apenas 3 jogos como titular desses 8. Participou também de 2 partidas pela Libertadores. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E para terminar, o último aqui é o Jerônimo Rivera, que é um jogador aí do Banfield lá da Argentina. Tem sido titular nesses últimos 3 anos e soma, né, nessas últimas 2 temporadas, 43 jogos, 6 gols e 4 assistências. É um ponta direita de só 21 anos, um nome aí que certamente seria mais caro porque tem vivido uma fase bem mais interessante, mas eu acho que para o CSA para esse ano, para o ano que vem, é interessante olhar no geral o futebol sul-americano. Até porque se você for ver, o salário dele certamente não seria nem próximo do que o Jonathan Gomes pediria, né? Então, talvez por esse ponto de vista financeiro faça até mais sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Até um exemplo, né? Igual, ele está sendo titular lá na Argentina. Será que ele sairia, por exemplo, para vir jogar aqui no Brasil? Série C e tudo mais? Olha, um exemplo que eu gosto de utilizar bastante é igual o Borazzi aqui, né? Do Paysandu. Ele estava sendo titular absoluto lá no San Martín San Juan, que é um clube médio e pequeno lá da Argentina. Aí ele emprestou ele para o São Luís no Campeonato Gaúcho. Então, assim, por que não, né? Acho que uma Série C tem muito mais visibilidade. Quem dirá o CSA tendo chance de chegar numas oitavas, quartas de Copa do Brasil, já está nas oitavas. Então, assim, eu acho que pode ser assim, uma opção viável. Foi emprestado para o São Luís, depois para o Paysandu, que aí tudo bem. Estava naquela ocasião na Série B e ele se destacou bastante, 27 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui sobre essas alternativas. Eu vou deixar para vocês aqui também o link embaixo da Foot Fanatics, com várias opções de camisas desse ano do CSA, dos anos anteriores, de vários outros clubes também nacionais, que gostam de futebol alternativo, e também aqui na tela final outros vídeos relacionados do CSA, Mercado da Bola, CT, tá tudo aparecendo para vocês na tela final.
E é isso, nos vemos numa próxima. Valeu!